Boa noite, vou aguardando vocês chegarem. Vou aguardando aqui vocês. Olá, boa noite, vamos lá. Estou sozinha aqui. Boa noite. Vamos lá, vamos lá. Aguardando aqui. Olá, Pablo, seja bem-vindo. Vamos aguardar o pessoal chegar aí. A doutora Guilhermina está chegando. Esperar só mais alguns minutinhos o pessoal entrar. Nesse momento, o Instagram... Oi, doutora. Vou esperar só mais um minutinho aí para dar para o pessoal começar a entrar. Oi, Cá. Para o pessoal começar a entrar aqui. E eu já te peço para me enviar o convite aqui para eu aceitar a doutora e a gente começar a falar, debater sobre esse tema. Deixa eu colocar, enquanto isso, eu vou colocar aqui o título da nossa live de hoje. PJ Calc, vilão ou mocinho, né? É o que a gente vai debater aqui mais um pouquinho hoje. Já falamos ontem sobre PJ Calc e hoje nós vamos falar de novo. Eu gosto de debater esse tema com outros profissionais e é muito interessante ver de outros pontos de vista. Eu já vou te chamar, doutora, se quiser me enviar o convite para eu te aceitar. Enquanto isso, eu vou colocando aqui o título da nossa live de hoje. Deixa eu pôr o alfinetinho aqui. Doutora, quer me enviar o convite? Fique à vontade. Deixa eu só fixar o comentário. Não estou conseguindo fixar. Vamos lá se ele aparece. O comentário aqui, meu, para o pessoal ver o título da nossa live. Aí, faz tudo. Oi! Boa noite. Conseguimos conectar. Boa Conseguimos. noite. Eu acredito que deve estar naquele movimento, todo mundo entrando nesse momento, e aí o pessoal, o Instagram demora para entregar para o nosso pessoal aí o nosso encontro. Sim, esse horário é muito cheio de lives, né? É difícil a gente conseguir conciliar as coisas. A internet funcione bem, até mesmo É os verdade. telespectadores, né? E Não aí fica sei se meio você... travando. Vai travando aqui, um pouco ali, mas a gente vai na medida do possível, vamos conversando, doutora. Isso, fixa o tema pra gente. Vamos Estou começar. tentando. O Deixa doutor eu. Pablo disse que é vilão mesmo. Ai, agora deu certo. É, Agora fixamos. O Pablo falou que é vilão, é? dizendo que é vilão. Eu vou provar para você hoje que é mocinho. Bom, não sei se você vai conseguir convencer todo mundo disso, inclusive eu, tá? Mas vamos lá. Vamos Eu falar sei, né, doutora? os prós e os contras, né, desse Exatamente. assustador sistema aí trabalhista.
é assustador, mas assim, é importante a gente trazer mesmo essas duas visões, né? Que assim a gente consegue ampliar também esse questionamento e chegar, quem sabe, até conclusões próximas. Já é um caminho. Sim, com certeza. Bom, então conta para mim, que eu tô curiosa, Graziele. Você trabalha com cálculo judicial há quanto tempo? Então vamos lá, vou me apresentar para o pessoal enquanto vai chegando. Quero dar boa noite aqui para a Orani, uma grande amiga, colega também de profissão, aí calculista, a Karine, Elisandra. Sejam bem-vindos, viu, pessoal? Fico feliz com a presença de vocês. E aí eu quero contar aqui um pouquinho da minha história. Vamos lá. Eu sou economista há mais de 12 anos e eu trabalho na esfera de cálculos trabalhistas como perita aqui no TRT da 14ª Região, que eu moro em Vilhena, Rondônia, e eu trabalho com cálculos trabalhistas como perita desde 2017. Então, são quase 4 anos, 3 anos e meio, um pouquinho mais, que eu estou atuando nessa esfera. E desde quando eu iniciei meus cálculos, lá no início, eu já trabalhava com Excel. Mas eu tive essa dúvida: vou para o Excel ou vou para o sistema que na época era Juriscalc? Que aí os calculistas dentro das varas já eram obrigados a utilizar. E aí eu tomei a decisão de ir para o sistema pensando na questão da padronização. Então, se dentro da vara isso já era de praxe, por que não eu também não adotar, né, essa questão e começar a tentar a gente padronizar? E aí, depois do Juriscalc veio o PJ-Calc em 2018, e de lá para cá, todos os meus cálculos, eles são realizados dentro do PJ-Calc. Muita coisa a gente aprende no dia a dia, aprendendo, inclusive, a dar uma manuseada, uma enrolada no sistema para que a gente chegue àquele resultado que a gente busca, dentro do que é correto das fórmulas, né, da maneira de calcular. E aí, tô aí há todo esse tempo já com o PJ Calc. E aí é engraçado, doutora, porque eu, como economista, eu amo Excel. Outras partes minhas aqui são tudo planilhado. Eu tenho várias planilhas aqui. E aí é engraçado porque eu gosto do PJ Calc. Eu vejo os benefícios do PJ Calc e são eles que eu vou trazer aqui hoje para vocês. E é bem interessante, daí lá para cá eu comecei a usar e hoje eu estou vendo o que acontece hoje com essa questão da obrigatoriedade. O pessoal está sofrendo, não só os advogados, peritos também, né? Então, os assistentes técnicos Todo também, mundo, que né? ainda não se adaptaram, Olha, e aí tá eu vou te todo mundo contar. no mesmo barco. Daqui a pouco eu vou te contar a minha experiência com o PJE Calc até o momento atual. Primeiro, vou Então, aproveitar para pedir o pessoal que está online para mandar um aviãozinho aí para a galera que conhece aí da área trabalhista, porque esse tema, gente, é um tema muito técnico, é voltado mesmo a advogados, clientes da gente não vão estar assistindo essa live agora, possivelmente, mas é uma coisa que faz toda a diferença para quem trabalha na área trabalhista. E tem muito é, detalhe que a gente não se atenta, às vezes, por falta de experiência ou por não entender o cálculo, que faz com que a gente ganhe menos. Então, hoje é isso que a exatamente. gente vai estar expondo aqui. Então, se você conhece aí alguém que trabalha com a área ou quer entrar nela, manda logo aí para a gente entrar aí no mérito PJ Calc, que hoje nós vamos falar os dois lados da história. Bom, Exatamente. a minha experiência não é muito vasta com PJ Calc, não, tá? Eu trabalho o Brasil inteiro, mas eu tenho muito mais ações no Rio, lógico. E todas as minhas ações eu faço com um profissional contábil. Eu não faço o meu cálculo pelo PJE Calc. Primeiro, porque eu acho um sistema muito arcaico. Vou ser sincera. Eu acho muito difícil de mexer. Os valores, às vezes, não batem com o que eu imaginava que ia ser. E, às vezes, eu faço com um profissional contábil e os valores ficam mais para cima. E, às vezes, eu detecto, assim, alguns erros, lógico, que tem, né? Todo mundo é humano. Não vou te dizer que qualquer Sim, contador que você colocar um trabalho desse na mão vai estar 100% certo. Mas eu acho que, como profissional fazendo esse trabalho para mim, além de me dar mais velocidade no meu trabalho, porque eu não preciso perder tempo ali fazendo o meu cálculo, ao invés de estar fazendo uma outra inicial, eu acho que é muito difícil de mexer.
Eu tentei mexer, eu comecei a fazer um curso de PJE Calc, me empolguei no início, olha, acho que vou ter que fazer, vou parar de pagar, mas logo eu desanimei. Estava me atrasando muito ter que fazer esse curso para estar trabalhando esse sistema que eu, como técnica de informática, para você ter ideia, já fui técnica no passado, eu entendo bastante de informática e eu tive dificuldade de trabalhar com ele. Eu não sei se todo mundo que está assistindo aqui talvez tenha tido a mesma dificuldade ou tenha achado fácil. Se for comentar, Sim, ainda comentem, tá? Pode colocar aí o que vocês isso. acharam, porque hoje o papo é realmente isso. Agora, algumas dúvidas são inevitáveis, né? É lógico que nós que não somos profissionais contábeis, a gente tem dúvidas até para colocar no inicial. Eu dou muito auxílio a colegas advogados, parceiros. E muitas vezes eu já vi pergunta como, por exemplo, devo pôr honorários no cálculo ou não, na inicial, né? A indenização deve ser calculada ou não? Esse tipo de coisa é super normal. E eu já tive essa dúvida também, né? Inclusive, a gente até conversou sobre isso. Mas Sim. tem coisas que fazem toda a diferença, né? Porque você deixar de calcular um valor, você deixar de colocar aquele pedido ali, né? É muito temerário, digamos assim, porque você pode ganhar menos ou não ganhar, né? Inclusive pelo reflexo na verba de sucumbência. Você concorda comigo? Concordo. E aí, assim, é aquilo que nós conversamos antes, e aí eu gostaria de trazer, assim, essa visão. Existem três tipos de profissionais que eu considero. Eu, Grazi, como perita, né? Então, o que que acontece? Quando eu trabalho como perita, eu analiso o cálculo das partes, então sempre tem dois cálculos, da reclamada e da reclamante, então eu faço essa análise, e aí depois eu elaboro o meu cálculo dentro daquilo que o magistrado determinou. E então, dentro desses 3 anos e quase 4 anos aí atuando, eu tenho mais de 400 cálculos homologados. Então, eu consigo, o meu olhar já é clínico. Então, o meu olhar já é para encontrar as falhas, né? Claro, eu também, como perita, erro, não sou perfeita, é aquilo do ser humano. Mas o que eu percebo muito, doutora? Que a falta de conhecimento do advogado, o básico que seja de cálculo trabalhista, faz com que ele deixe dinheiro na mesa. Por quê? Porque ele deixa, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem básico, reflexos. Às vezes ele esquece de colocar todos os reflexos dentro de uma verba. Às vezes ele esquece da contribuição social, da forma correta que deve ser apurada a contribuição social. Então, assim, e aí o que acontece? O valor da liquidação é da onde vai sair o percentual dos honorários, né, do advogado. Então, eu vejo erros assim pequenos detalhes que fazem diferença na hora de elaborar o cálculo dentro do PJE, fora do PJE. E aí, falando em PJ Calc, eu vejo a ferramenta como positiva por dois ou três aspectos, mas eu vou trazer dois nesse momento e a gente vai discutindo. Um, que eu acredito que a margem de erro nossa reduz como ser humano. Porque no Excel, a gente trabalha com fórmulas. E aí, às vezes tem uma fórmula que você mexe alguma coisinha e a soma já dá errado. Então, assim, além da digitação, tem toda essa questão dos parâmetros que você tem que adotar. Claro, existe um modelo padrão, mas às vezes tem um caso ou outro que você tem que ir mexendo. E aí, então, a margem de erro, eu vejo que no Excel ela aumenta. Sim. Dentro do PJ Calc, não, eu já consigo, isso já está tudo parametrizado, e aí eu consigo alterar aquilo que eu preciso, mas também se eu não precisar alterar, não vai dar erro. Sim. Vai reduzir os erros. Aí eu É fico o que mais com erros de É o que o Gui está digitação. falando aqui no comentário, né? Para o advogado trabalhista entender o cálculo é indispensável, sem dúvida. Porque se você trabalha na área trabalhista e não gosta de matemática, gente, pode esquecer. Porque eu já peguei Exato. do meu contador profissional, com anos, é perito também, com anos de profissão, erros no cálculo. E eu não sou profissional, mas eu entendo a análise ali, eu consigo visualizar a planilha. Um profissional que É, trabalha na área e não consegue visualizar isso, às vezes perde dinheiro à toa. Então, e você é, tem razão. É um lado muito bom o PJE Calc para uniformizar. Porque eu não vou apresentar uma planilha lá na minha inicial que dá 200 mil, quando chegar na fase de liquidação vai fazer novamente dá 20, né?
Então, assim, acaba, não vai dar essa diferença toda, né? Acredito eu. É, Mas dá as diferenças, né? De acordo com o sistema usado para o cálculo. sim. E aí, o que que acontece? Esse é um dos detalhes que eu vejo como positivo do PJCalc. Outro detalhe que eu vejo como positivo, doutora, é a padronização. Tá todo mundo falando a mesma língua no processo. Ou seja, porque hoje, o que que é a minha dificuldade, que eu vejo como perita, eu imagino que o magistrado também tem essa dificuldade, o calculista da vara tem essa dificuldade, as próprias partes, quando é entender planilhas de cada uma das partes. Uma entrega de um jeito, a outra entrega de outro, às vezes alguém trabalha com um sistema que sai o resultado final, na hora da parte realizar o cálculo, perfeito. Mas quando eu estou falando de uma discussão judicial, que envolve outras partes, quanto mais básico, simples e transparente eu for, melhor. Entre, inclusive, um dos critérios para a gente atuar como perito, uma delas é a gente evitar termos técnicos, justamente para facilitar a compreensão dos envolvidos, né? Então, quando eu olho para o PJCalc e entendo assim, vai chegar todo mundo entregando o mesmo tipo de planilha, de relatório, opa, tá todo mundo falando a mesma língua, tá todo mundo com o mesmo tipo de planilha, eu consigo entender de todo mundo, da perita e das partes, ou seja, os três cálculos, facilita para as partes se manifestarem, seja com embargo, seja com recurso, com impugnação, enquanto quando eu trago, cada um traz de um jeito, até eu entender quanto tempo eu vou perder como perita, o magistrado vai perder para julgar, as partes para se manifestarem. Então, a gente agiliza o processo, e Sim, no é meu ver. verdade. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque no trabalhista a gente tem muito detalhe. Olha, eu vou te falar que Muito. eu antes não era muito ligada à área trabalhista, não. Ela meio que me perseguiu até me pegar, sabe? Eu fiz pós em criminal, eu adorava a área. Mas depois tudo começava a aparecer na área trabalhista. Então, eu tive estágios trabalhistas, escritórios trabalhistas, clientes trabalhistas, e a área parece que gostava de mim. E eu tenho muita facilidade com a área. Então, eu acabei juntando assim o negócio e tem dado muito certo. Agora, antigamente, eu não gostava do trabalhista porque eu imaginava que era muito difícil pela quantidade de detalhes que tinha. Mas eu achava, trabalhista é uma área, sabe, meio que Uhum. subestimava a área. E depois eu vi que, tanto quanto a criminal, é uma área muito difícil. Você tem que se ater a muita coisa, né? A gente estava falando mais cedo da SBDI, um lá do TST, né, que no meio do ano agora estabeleceu o limite do pedido, né? E aí você colocar no Sim. inicial valor de, vamos supor ali, horas extras, dá cálculo R$ 3.000. Você limita o seu pedido dessa forma. Então, agora o tribunal entende que se você não colocar na inicial aproximadamente essa quantidade ou a ser corrigido, né, futuramente na liquidação, você pode estar limitando o seu pedido, porque o juiz não pode fazer um julgamento extra petita. Então, a gente tem que ter muito Exato. cuidado com coisas muito detalhadas, coisas que realmente vão fazer a gente perder dinheiro lá na frente, e que se você não for aprofundado na área e tem um conhecimentozinho, né, básico aí do cálculo que você está fazendo, da técnica que você está usando, você pode dançar. Exatamente. Exatamente. Artigo 492, o Vini está falando aí, do CPC. Antes da Doutor reforma, Vinícius é o nosso fera aqui de Rondônia. é exatamente isso. Então, a gente tem que ter não só esse cuidado, mas saber o que calcular, como calcular salário base, sem demais informações. Né? Às vezes, a gente perde dinheiro com isso e a gente não sabe, por não conhecer. Exato. E aí fica resistindo, né, doutora? Eu vejo, assim, muita resistência. E eu escuto muito esse termo, assim, eu fiz advocacia justamente para não mexer com números. Mas a hora que você começar a fazer essa análise e ver que isso reflete no bolso do advogado e, consequentemente, na questão até profissional, porque quando você se dedica para elaborar um processo trabalhista e ter esse conhecimento de cálculo também, e nesse caso o PJCalc, que agora, em 2021, ele vai ser obrigatório,
você garante uma excelência no teu trabalho, e aí você garante mais clientes, porque o boca a boca, esse é o melhor tipo de recomendação e de marketing que a gente tem, né? Aí quando você deixa de se atentar para isso, você está perdendo dinheiro, o teu cliente também está perdendo, ou seja, vocês saem perdendo. E é justamente essa percepção que eu tento trazer aqui para o advogado, né? Que, infelizmente, ele tem que olhar para isso. É necessário, se ele quer garantir um salário, uns honorários maiores para ele e garantir um bom trabalho e excelente, que venham outras indicações e outros clientes. Sim. É indispensável, como o doutor Vinícius falou. Eu acho que a advocacia é um trabalho muito difícil. Realmente, eu ouvi uma vez que a advocacia não é para os covardes. Realmente não é. É muito difícil. Você iniciar na advocacia é muito difícil. É muito detalhado, é muito trabalhoso, é muito diferente da faculdade de Direito. Então, você entrar numa área... risco muito grande que você tem de não prosperar na advocacia. É uma coisa assim que é muito relacionado a você estar entendendo daquilo. Assim, eu vou dar um exemplo porque vocês verem no meu Instagram que eu estou estudando agora para a magistratura do trabalho. Mas não porque a advocacia é ruim. Não porque eu acho ruim advogar, porque eu não goste. Eu gosto demais. Mas eu acho que vai unir uma nova situação que eu acho que eu gostaria mais. Então, eu acho que tudo que você vai pegar para fazer, que você se propor a fazer, tem que fazer da melhor forma. Quando eu pego um caso, eu sempre estudo todos os processos daquela empresa antes de estar analisando qual é o melhor caminho para estar passando ali. Então, quando eu pego um cálculo, eu sempre dou uma olhada quando a contadora me manda. Se eu vejo ali alguma falha, algum erro que ela possa ter deixado de colocar. Se eu tiver alguma dúvida, eu peço auxílio dela também. Contador, às vezes, entende mais que advogado algumas coisas, principalmente contas. Sim. Então, assim, se propor a fazer o melhor possível, né? Para não perder dinheiro. Porque senão a gente fica trabalhando a área que é difícil, a profissão que é difícil, para depois chegar lá na frente e você tá perdendo porque você não fez o trabalho difícil direito. Você tinha que estar mais ligado na situação dos cálculos, da conta que você está entregando. Porque é a mesma coisa de você sentar em um bar e falar, olha, você consumiu tais coisas e me deve R$200. Se você não entende a conta, você vai cobrar, às vezes, muito menos pelo refrigerante, muito menos pela comida. Vai lá e vai cobrar 50. Então, você está no seu negócio, na sua empresa de advocacia, cobrando errado. Então, o PJE, eu acho que vai uniformizar isso daí e vai ajudar a gente. Para mim, eu ainda estou um pouco resistente por causa do meu tempo. Né? Eu acho que se eu pegar mais isso para fazer, vai me reduzir um pouco o meu tempo aqui, que já está bastante curto. Mas eu quero aprender, eu não quero deixar na mão de contadores fazendo para mim, na mão de outras pessoas para só analisar no fim. Eu quero uma hora conseguir parar para fazer essas aulas aí de PJE e conseguir fazer os meus cálculos, pelo menos, para eu entender mais do sistema que até então eu tenho achado muito difícil de trabalhar. Não digo nem até, assim, a doutora na correria, eu digo assim, tem 3 profissionais. Tem aquele que tem esse tempo que ele quer, e ele quer, né, tomar conta do processo todo, então ele aprende a parte do direito, e ele aprende a parte do cálculo, e ele mesmo faz o cálculo no PJ Calc, e faz as suas manifestações em cima disso. Tem o profissional como a doutora, que não tem esse tempo, mas tem um contador, um profissional que pode confiar, que consegue fazer essa conferência quando o processo, o cálculo volta, e consegue tirar as dúvidas. E tem aquele profissional que entrega de olhos fechados na mão do contador, que não faz conferência nenhuma, e a gente percebe isso no processo, porque a manifestação não bate com o cálculo. Então, são 3 tipos de profissionais. E aí eu digo assim, doutora, o profissional ele tem que escolher em qual desses 3 que ele quer estar. Esse terceiro, com certeza, não está indo bem, né? Ele está deixando o dinheiro na mesa mesmo. Então, é importante que, se você não tem tempo para fazer, pelo menos compreender. Porque daí, quando chega o cálculo da parte lá no processo, você consegue pelo menos analisar o cálculo da parte
e fazer sua manifestação. Porque eu já vi coisas assim, doutora, que eu imagino que o advogado perdeu um tempão para montar um recurso, um embargo, e aí chega lá, entrega o cálculo e o cálculo não bate com aquilo que ele estava pedindo. Sim. Então, sabe, as coisas não... Foi Isso trabalho em vão. acontece muito, né? Eu já peguei, assim, Acontece. informações de empresas que, ao analisar o cálculo do reclamante, eu vi que ele poderia ter pedido muito mais. Então, na Exato. hora de fechar um acordo, facilita para nós, cá do outro lado, tá fechando um acordo muito mais baixo, às vezes deixando de pagar direitos. Então, o advogado Exato. não sabe disso por não entender da conta. Chega lá e fala, olha, meu cálculo deu isso aqui, então eu acho que esse valor aqui vai ser viável, mas na verdade é um cálculo incorreto. Isso é um risco muito grande. E é um dos temas que a gente também debate e defende, já que o PJ Calc vai ser obrigatório, que eu não tenho mais como fugir. Então, vamos colocar ele já na inicial. Porque daí ele gera um arquivo em PJC, que a gente chama, e aí depois você pode pegar esse mesmo arquivo onde você fez o seu cálculo inicial e fazer as alterações de acordo com as decisões, com a sentença, né, com as decisões proferidas, acórdão. Então, assim, eu entregando esse cálculo lá na inicial, eu já chego bem mais próximo do valor correto, eu já consigo fazer um acordo, uma conciliação mais próxima da realidade. Olha, e assim, o PJ Calc... e aí o cálculo que o advogado bate na tecla de que não é necessário o cálculo, porque o artigo tal diz que só tem que indicar valores, achando que é uma vantagem, que na verdade não é. Exato. Porque não o acordo é dificultado pela falta da conta ali na mesa. E eu vejo muito também, doutor, o pessoal na inicial fazendo os cálculos até sem planilha nada, só trazendo do lado assim a verba, soma verbas e reflexos, a gente não consegue nem compreender como foi a forma que ele realizou aquele cálculo. Eu acho que isso acontece muito porque muitos advogados trabalham sozinhos. Para mim, isso daí começa a fazer um pouco de sentido. Por trabalhar sozinha e ter muitos processos, se eu pegar qualquer outra coisa a mais para fazer, ainda mais agora estudando uma matéria muito densa e difícil, eu não consigo fazer mais nada. Então, me trava as ações que eu tenho, os recursos que eu tenho para fazer. Então, isso maximiza meu tempo. Mandar para o contador para ele fazer para mim. Agora, muitos advogados iniciam na profissão e não tem como bancar um contador para ficar fazendo esses cálculos. E acham que cobrar do cliente vai fazer com que ele os perca. Às vezes, como eu vou cobrar R$200 de cálculo do meu cliente reclamante, eu vou deixar de pegar uma causa que eu acredito que vai dar 50, 100, 200 mil, porque eu tenho que cobrar do cliente esse cálculo? Como que eu vou fazer para pagar se eu não estou conseguindo pagar nem o aluguel do escritório que eu abri ou de internet que eu estou usando para trabalhar? Então, isso daí, eu acho que é o que faz com que muitos advogados evitem o cálculo. Não entendem do cálculo, não sabem fazer, tem que receber no final. Isso é uma coisa muito próxima no trabalhista pra gente, o tal do receber no final. Não cobra consulta, e quer sobreviver na advocacia, então isso dificulta muito. Esse tipo de profissional necessariamente vai ter que aprender o PJ Calc. Exatamente. Para não ter problemas. Exato. Porque a advocacia é um empreendimento. Se você não conseguir retorno nela, não adianta você esperar 10 anos. Porque colher o fruto do processo, às vezes demora isso. 5 anos, 10 anos. Então, se você for cobrar só ao final e não conseguir cobrar agora, ou pelo menos fazer o seu próprio cálculo para estar cobrando a conta certa, eu acredito que isso daí é um tiro no pé, entendeu? Sim, exatamente. Então, assim, é perfeito, doutor. Eu acredito que essa é a realidade de muitos. Então, eu acredito que é um investimento, sim. Entender o PJ Calc, entregar esse cálculo na inicial e dominar um pouco mais essa ferramenta e até entender um pouco mais dos cálculos, seja, sim, uma saída para os profissionais que estão iniciando na carreira. É um investimento, é mais um conhecimento. Vai tomar tempo? Vai. Vai aprender do dia para a noite? Não. Cada caso é um caso. Mas é isso aí. Se eu quero realmente me fixar no mercado, se eu quero realmente permanecer nesse ramo, eu preciso ir me adaptando à realidade, né? E aí, essa realidade do PJ Calc como padronização, você mostra, se você já entrega na inicial, até o magistrado já percebe, opa,
aqui tem um advogado que entende um pouquinho mais, né? Então até a parte vai te respeitar um pouquinho mais e assim tem todo esse amparo. Aí, além disso, tem as questões das parcerias, que o doutor Vinícius comentou aqui, tem a Aurani também, da Jornada Trabalhista, que faz esse tipo de trabalho, ou seja, são advogados que se especializaram na área. Então, também acaba sendo um ramo. Por exemplo, eu não quero atuar em cada um dos processos. Então, eu quero me especializar em cálculo trabalhista, em PJ Calc, e fecho parceria com outros colegas e fico mais voltada para o cálculo, né? Então, é uma opção também. Ou o contrário, né? Eu não quero mexer com cálculos, não entendo de matemática, não gosto, faça parceria. Olha, eu vou te falar que eu tinha um pouco de receio de parcerias, assim. É difícil trabalhar com pessoas honestas que têm caráter em qualquer profissão, né? Então, assim, eu tinha um pouco de medo de trabalhar em parceria, primeiro por não confiar tanto nas pessoas, eu tenho esse problema. E segundo, também, porque eu acredito que se eu aprender a fazer meu próprio cálculo, eu gasto menos do que numa parceria. Às vezes eu vou fazer, vamos fazer comigo porque eu não sei fazer a conta. Não por isso. Lógico que tem vários tipos de parceria que valem a pena. Inclusive agora que eu estou estudando, eu estou tendo que fixar o meu tempo maior aqui. Então eu tenho pego muito mais parcerias do que já peguei em toda a minha vida na advocacia. Então isso para mim agora está sendo fundamental. Eu não posso pegar sozinha um processo que eu sei que vai me dar trabalho. Então eu estou passando as parcerias para fazer isso. Depende do parceiro, exatamente. Agora, quanto ao cálculo, você pensar em fazer uma parceria porque não sabe fazer a conta, meu amigo, aí tá de brincadeira. Tem que passar bonde. Porque aí não, aí você acaba pagando mais caro na parceria, né? É melhor aprender no PJ Calc. Isso, exatamente. Eu vou aprender, Graziele. Até o final do ano você vai fazer contas ótimas sozinha. Então, e aí assim, ó, falando nessa questão do aprendizado, é uma coisa que a gente comentou ontem, que é importante também a gente lembrar, que também não dá para pegar qualquer curso, doutora, porque o que acontece? Com essa questão da obrigatoriedade, tem virado também um mercado, a questão dos cursos em PJ Calc. E aí tem muito curso, muita coisa por aí que o pessoal oferece, que de profissionais que não estão qualificados, no sentido assim, que não tem uma vasta experiência, que não conseguem, talvez, passar a informação, o aprendizado de uma didática mais fácil. E aí, quanto mais engessado for esse ensinamento, e quanto mais básico, eu vejo muito isso, muitos cursos básicos que ficam só naquele início do processo, ou de cálculos com coisas muito básicas, como horas extras, ponto, né? E não se aprofunda, aí também não ajuda. E eu digo por mim, porque quando eu iniciei, eu tive que fazer esses cursos de cálculo trabalhista, ou do PJ Calc, e esses cursos foram muito básicos. E aí eu aprendi como? Como que você aprendeu, então, Grazi? Praticando, pegando o sistema, testando. Até eu trago aqui sempre para o pessoal lá nos meus stories, alguma coisa ou outra, eu vou testando. O que dá certo, o que não dá, eu não paro apenas na questão do curso. O curso me ensinou isso, pronto. Não, eu vou testando aquilo que vai dando certo, e aí o que acontece? O pessoal pega e compra o curso e acha que o curso vai resolver a vida deles. E infelizmente não é assim. A realidade, ela é um pouco diferente. Então, na hora que você está lá... Tem um detalhe, né? Não adianta você saber operar o sistema e não conhecer nada de matemática. Não saber o que engloba o salário, o que conta ali, se a alimentação que você está falando vai fazer parte do valor que você tem que somar os reflexos. Não adianta nada você não saber isso e saber mexer no sistema. Então, eu acho que é um sistema realmente voltado a quem realmente é da área trabalhista. Um advogado que não atua muito na área, não tem jeito. Ele vai ter mesmo que pagar alguém para fazer esse cálculo para ele. Não é fácil. Eu comecei a ver no YouTube, os tribunais disponibilizam, eu falei, vou fazer um teste. Final de semana, eu não estudo domingo. Então, eu já parei, olha, hoje eu tô aqui, eu vou mexer e vou ver se eu consigo. Assisti 4 aulas e desisti. Muito difícil. Porque eles falam uns termos muito técnicos, eles falam como se eles estivessem conversando com pessoas que já sabem mexer em tudo. E aí dificulta mesmo.
É isso que eu sinto, né? E aí, o que é interessante aí também, doutora? Um comentário seu muito importante. O que eu percebo? Eu, como economista, eu consegui atuar nos cálculos trabalhistas, digo assim, de uma forma mais fácil, porque eu estudei muito tempo para concurso público. Então, eu estudei muito direito previdenciário, uma época que eu tentei vários concursos de INSS, eu tentei vários concursos de TRT, sei lá, eu fiz 4, 5 TRTs distintos. Então, são matérias que estavam no meu dia a dia, então tinha esse conhecimento. Eu trabalho desde os 16 anos, então eu busquei sempre conhecer os meus direitos, e isso tudo facilitou com que eu tivesse essa compreensão da legislação trabalhista e do cálculo em si. E aí, olhando para isso e para os colegas profissionais, contadores, economistas, administradores, eu percebo que a falta de conhecimento da legislação trabalhista dificulta o aprendizado deles. Sim. Ou seja, na minha visão, o advogado muitas vezes está mais preparado, para ele é mais fácil aprender o cálculo trabalhista do que para os profissionais que estão de fora, porque o advogado ele já tem essa facilidade da compreensão da legislação. Porque além do cálculo, é muito importante, você tem que entender, interpretar e observar a legislação, as decisões do magistrado. Então, vai além da matemática. Uhum. Sim, com certeza. Assim, né? É muito peculiar. A CLT, o direito do trabalho, é um direito especial. Então, ele não se confunde com o cível. Subsidiariamente, a gente, lógico, usa o CPC. Mas muitas regras não têm nada a ver com isso. Essa semana mesmo eu estava discutindo com uma colega sobre o embargo de declaração da Justiça do Trabalho, né? Que os juízes entendem que pelo 897 não cabe embargo de declaração, que seria simples manifestação. E aí ela falou assim, mas eu não posso for acumulado com 1022, o CPC? Aí eu pensei, cara, você acumular o artigo CPC com CLT não vai caber. E o mesmo princípio se aplica para cálculos, nesse caso. Às vezes o profissional civil pega um processo trabalhista, achando que vai ser a mesma coisa, né, que ele pode fazer chamamento ao feito, que ele vai caber ali tranquilamente também um embargo de declaração, que o cálculo vai ser só a conta que ele entregaria num processo de cobrança na área civil. E aí ele dá com o burro na água. Porque quando chega a hora de você fazer um acordo que você tem ali merecimento, digamos assim, para fazer, sei lá, um exemplo de 10 mil reais, você vai acabar fazendo a 5 e ficando feliz por não saber que você perdeu dinheiro. Quando você se especializa na área, que é uma área detalhada, é muito difícil trabalhar o trabalhista, quando você se especializar, você vai pensar, caramba, não é que eu fechei aquele acordo lá, que faltou esse negócio para colocar aqui? Isso já aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar na área. Os primeiros processos que eu peguei, às vezes, faltaram contas, faltaram pedidos, coisas que eu não sabia que entrariam ali. Então, isso acontece, é muito comum. A gente tem que estar bem atento. É muito comum. É muito comum. Esses dias até eu vi um caso que eu fiquei assim, doeu meu coração. Por exemplo, pediu horas extras, mas não pediu nenhum dos reflexos. Então, ficou claro que a advogada que estava atuando, ela não tinha conhecimento sobre a parte trabalhista, e é uma situação exatamente assim, doutora. Caiu de paraquedas ali, achando que era algo parecido com as outras áreas, e quanto dinheiro se perdeu ali? 13º, férias, FGTS, aviso prévio. Assim, ó, me doeu no coração olhar aquilo. Então, quando eu vejo essas coisas, assim, dói na alma, porque eu sei que poderia ser diferente. Nesse caso, eu acredito que os profissionais que começam em qualquer área, não só a trabalhista, né? Às vezes me aparece aqui o processo de outras áreas que eu não entendo. Previdenciário é um bom exemplo disso. Eu não entendo muito de previdência. Mas eu tenho uma parceira que a gente faz muito previdenciário. Então, quando aparece, eu já falo para ela, Maria, analisa aí para mim. Eu tenho que confiar no que ela vai fazer. Então, ela vai fazer o processo, eu estou ali acompanhando, uma hora eu vou aprender, eu vou ver os processos. Mas pegar de cara, fazer sozinho, sem ter conhecimento nenhum, eu acho que é muita burrice, assim, da parte do profissional. Né? Tipo, eu não quero te pedir honorário, vou ter que pagar 50% para a pessoa só fazer isso daqui para mim.
às vezes vale a pena. 50% é mais Vale. do que nada. Exatamente. Eu penso assim, ó, se eu pego um profissional mais qualificado e fecho essa parceria, será que é melhor eu ganhar 50%, vamos supor, de 10 mil, de 20 mil? Ou é melhor, então, eu ganhar 100% de 2, de 5, Exatamente. né? Ou uma improcedência, né? Por causa de alguma inadimplência, por Exatamente. causa de alguma nulidade, É. por causa de qualquer coisa, porque tem muito detalhe mesmo. Sim, tem muito detalhe. E daí a gente entra ainda naquela questão que é tão importante com a questão dos honorários de sucumbência que eu comentei com a doutora, né? Então, ou seja, os pedidos improcedentes, os pedidos que não forem deferidos, honorário de sucumbência, né? Que é outra mudança aí que veio recentemente. Então, assim, mais do que nunca é importante, sim, que o profissional que quer atuar nessa área trabalhista, ou que ele tenha esse parceiro, ou então que ele decida realmente se qualificar para estar preparado para Com isso. certeza. Bom, o que você prefere agora? A gente está a 20 minutos de finalizar nossa live. Seria interessante se a gente conseguisse abrir uma caixinha de dúvidas para o pessoal responder. E eu posso também te fazer algumas perguntas que alguns colegas me fazem, que eu já tive dúvida. E aí a gente vai respondendo, que eu acho que vai fazer diferença para muita gente que está assistindo também. Vou abrir a caixinha de perguntas aqui, então, tá, gente? As perguntas aqui vão aparecer. Então, vamos lá. Já cliquei, ver se vai aparecer para vocês aí a caixinha de perguntas. E quem tiver alguma dúvida, aproveita aí 10 minutinhos para a gente responder algumas perguntas de vocês. E aí a gente... Então. Vamos, já abri ali a caixinha. Aquelas perguntas clássicas lá. Tá, vamos lá. Devem ser colocados, contabilizados na inicial? Então, eu não vejo muito pouco. Eu não considero que na inicial se coloque os honorários. Por quê? Porque os honorários é 5% em cima do cálculo de liquidação. E 5% não, desculpa, de 10 até 20, né? E aí o que acontece? O magistrado que vai determinar isso lá na frente, qual vai ser o percentual. Segundo, quando eu estou lá na inicial, eu não tenho juros e nem correção monetária, né? E aí, então, os valores ainda estão muito distantes do que é o correto, né? Então, eu acredito que o ideal, até 15, o doutor Vinícius está me falando aqui, então, de 5 até 15. Outra pergunta bem comum também. Ih, cara, fugiu aqui. Tava na mente. Coisas que às vezes me perguntam, né? Se coloca ou não em parcerias. Pensão vitalícia. Acidente de trabalho. Tenho um processo de acidente de trabalho que estou pedindo pensão vitalícia. Devo contabilizar isso no inicial? Sim. O que é o ideal? Por isso que eu falo que é importante esse cálculo no PJ Calc, porque daí você já traz um valor aproximado, né? Você pode trabalhar em cima de uma base dessa pensão vitalícia, vai ser 50% do salário que ele tinha. Eu consigo realizar esse cálculo dentro do PJ Calc. Então, eu posso pegar a última remuneração, jogar o percentual de 50%, de 70%, com base naquilo que eu quero, e aí pegar o período todo que eu quero essa pensão, né, com a expectativa de vida do empregado. Anos, mais ou menos. Isso, então o ideal seria assim. Por quê? Porque você chega mais a um valor mais aproximado. E aí a gente entra naquela questão que a doutora falou, da SBDI, né? Então, eu acredito que sim, que seria interessante trazer esse valor já na inicial. Quando eu aleatoriamente jogo um valor, assim, faço uma conta meio por cima, eu posso tanto estar pedindo abaixo ou acima. Então, esse aleatório para a gente chutar, assim, eu acho um risco muito grande. Então, faça esse cálculo já lá na inicial, dentro do PJ Calc, que ele é uma forma mais simples de realizar isso aí. Deixa eu ver, o doutor Vinícius, faz parte do pedido que pode ser estimado. O doutor Vinícius, do percentual, né? Beleza. Tem uma perguntinha aqui também. Doutor Vinícius, não entendi aqui se você está falando da questão dos honorários ou se está falando da questão da pensão, tá? Só me responde aqui. Tem uma perguntinha, vamos ver aqui. A Valéria mandou para nós
como calcular pedido de danos morais? Então, o pedido de danos morais, ele é baseado em vários fatores, do tamanho do dano, da complexidade, da extensão desse dano, e é uma questão muito abrangente, e aí fica a critério do magistrado. Então, daí em cima disso, você como advogado tem que fundamentar o máximo possível e em cima disso trazer o seu valor, tá? Porque senão você deixa muito aberto isso. E aí é o magistrado que não é é uma a Justiça do Trabalho que gera o dano moral na procedência, né? Às exatamente. vezes, até mesmo o caso de atraso salarial não gera o dano moral. Para alguns juízes, isso é improcedente. Justa causa na reversão, muitas vezes, não gera também. Então, tem que ter cuidado com a sucumbência do pedido, não exagerar no valor, para na hora da improcedência você saber que a sucumbência ali não vai ser agravante para o cliente, né? É uma questão muito subjetiva, e daí, na verdade, o que acontece, gente? Não tentem fazer aquela coisa absurda de jogar um valor lá em cima. Não, porque daí fica muito claro que você está tentando ganhar o máximo em cima daquilo. Vamos ser realistas, vamos trabalhar dentro da situação com uma realidade, né? E aí você pode até também simular um cálculo, até isso você é possível, dentro do PJ Calc, joga lá um histórico salarial, uma quantidade de tantos anos que eu gostaria desse valor, e já vem com juros, já vem com a correção monetária, e aí você trabalha com um valor aproximado. Porque quando a gente joga um valor assim, danos morais, considerando isso e aquilo sem fundamentar, inclusive, Né? não ganha, não ganha. Vou dar um exemplo aqui, só para Valéria ter uma vaga noção, porque é muito complexo, é muito caso a caso mesmo. Por exemplo, reversão por justa causa por improbidade, que eu estou tentando reverter ali, talvez consiga. Eu pediria entre 20 e 30 mil. Acho que eu não pediria mais que isso. Geralmente é o valor que eu peço, 20, 30, dependendo do caso e dependendo da chance que o cara tem de ganhar, como reclamante, Sim. Entendeu? Agora, eu acho que eu já vi advogado pedir 50, 60, 80 mil. Então, assim, você tem que mensurar. É o nexo de causalidade com o fato ocorrido. Né? Gravidade, a gente tem lá aquela tabelinha lá, pra gente ver se foi grave, se foi leve, se foi mais ou menos. Então, o juiz vai ser voltado a essa análise para dar o dano moral. Sim. E aí, assim, eu vou trazer alguns casos meus aqui da minha regional. Geralmente, danos morais, eu não vejo valores acima de 20 mil. Então, é difícil. Muito raro casos acima desse valor como dano moral, né? Considerando várias situações. Como uma situação que ele teve que pagar, tirar do bolso para pagar o uniforme, para pagar medicamento, porque ele se acidentou, foi um acidente de trabalho, ou porque foi ofendido, se sentiu ofendido com alguma coisa, né? A questão que a gente fala agora me fugiu a palavra aqui. Assédio moral, né? Sim, então, tem casos, né? Exatamente, depende. Então tem que fazer essa análise e fundamentada, né? E aí dentro disso, num panorama geral, eu raramente vejo casos de danos morais acima desse valor. Olha, Valéria, na dúvida, pede 15. Eu faço isso. Na dúvida, eu peço 15. Se eu achar que vai ser alguma coisa assim que o juiz vai pensar duas vezes se vai dar ou não, geralmente eu coloco em 15. Se for certo, se eu achar, olha, tem aí 90% de chance de dar, eu peço entre 20 e 30. Mas nunca consegui 30 não, tá? 30 realmente é muito difícil. Eu acho que eu nunca vi. Não, eu também não. Eu acho que eu nunca vi. Depende, nesse eu já valor. vi um caso, por exemplo, que o trabalhador morreu no trabalho e os membros da família ganharam 100 mil cada um. Então, entendi. Depende. Exatamente. Cada caso é um caso. A gente fala isso muito aqui na questão trabalhista, né? Por isso que é importante a gente conhecer a parte da legislação e a parte do cálculo aí, porque faz diferença depois. Sim. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu não tenho mais nenhuma aqui. Vou abrir vamos ver. Não tem mais nenhuma. Vou dar mais um minutinho, ver se mais alguém tem alguma pergunta para fazer. Então vamos fazendo algumas que a gente sabe que é o mais comum.
Por exemplo, a insalubridade entra na conta do salário? Entra na base de cálculo do salário. Vamos supor, eu vou calcular horas extras, a insalubridade, ela é base de cálculo. Eu vou pegar o salário base mais o adicional insalubridade, vou somar os dois, a gente chama de evolução salarial ou globalidade salarial também, e ele faz parte, sim. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa aqui para a gente estar colocando, né? Eu sei que isso daí... Tá, posso trazer uma questão aqui? Sim. Adicional periculosidade. Existe um caso específico do adicional periculosidade, que é o caso do eletricitário. Então, essas exceções que eu acredito que são importantes que os profissionais também se atentem, né? E aí, o que acontece? Quando eu vou calcular horas extras para outros tipos de profissionais, eu somo o salário base e eu somo o adicional periculosidade para calcular a hora extra dele. No caso do eletricitário, eu ainda somo junto tudo, né, para encontrar, ele vai ter essa hora extra inclusa também. Ele soma tudo, ele é diferente a forma de calcular dele, sabe? Então, ele vai somar todo, se ele tiver, inclusive, se ele tiver outras parcelas, outras horas extras, em cima desse adicional periculosidade, vai englobar tudo, que é o único caso exclusivo na questão do adicional de periculosidade do eletricitário, que é uma exceção à regra. Olha, gente, estamos hoje muito bem cotados aqui. A doutora Gisele, top master da Mastermind Trabalhista presente. O Vini, que está sendo sensacional nessa live aqui hoje. Né? Ajudou bastante com vários questionamentos que a gente estava levantando aqui. E assim, a gente está hoje contando com presenças de pessoal bastante bacana. Sim, eu me sinto honrada com o pessoal aí participando, grandes feras aqui do direito trabalhista estão aqui presentes com a gente. Muito bom, eu agradeço a presença de vocês. Posso trazer mais um caso antes do nosso tempo terminar e eu falar mais um pouquinho? Claro. Outro detalhe importante que o pessoal não observa, questão do sábado como dia útil. Outra exceção. O bancário, em muitos casos, nem todas as decisões os magistrados entendem dessa forma, mas existe a questão do sábado considerado como dia de repouso para os bancários. Né? Então, é outro detalhezinho que também faz a diferença na hora de elaborar o seu cálculo. Olha, você me lembrou da minha aula de ontem, tá? Eu tava falando, olha só. Foi justamente isso. Da regra do horário da jornada de bancários, né? Tem essa peculiaridade. Exato. Agora, tem uma outra dúvida, né? Que é bom a gente levantar aqui também. Comissionado puro, como calcular? Eu vou pegar um cliente aqui que só recebe comissão, ele não tem salário. Como eu vou contabilizar isso lá na minha petição inicial? Então, essa é a remuneração dele, tá? O total que ele recebe de comissão é o salário que a gente pode chamar de salário base dele. Ele vai ser a base de cálculo, por exemplo, para as horas extras. Oi? No caso de comissão variável, né? A gente vai pegar uma média salarial. Exato. Então, o que acontece? A gente vai trabalhar, depende do que eu for calcular na comissão, né? Mas se eu for trabalhar, por exemplo, eu tenho que pagar o 13º, eu vou fazer a média daquele ano para encontrar a base de cálculo para o 13º. Eu vou pagar as férias, então eu vou fazer a média aritmética do período aquisitivo para encontrar a base de cálculo para as férias. Eu vou fazer o pagamento de horas extras, então eu vou fazer a média dos últimos 12 meses para encontrar a base de cálculo das horas extras que eu vou apurar. Ou do período, até do cálculo de horas extras, se for período menor, do período eu vou calcular a média. Então, ou seja, são médias, mas atentem-se que o período dessa média muda de acordo com a parcela que eu vou apurar. Isso sim, são dúvidas que eu consegui me lembrar aqui até então, que já foram assim, minhas e de outros.
né? Às vezes, assim, tem vários grupos de advogados, o Mastermind é um, que é da doutora Gisele, que me convidou para esse grupo muito top, só tem mulher que arrebenta. E muitas vezes a Olha gente que discute show. muitos casos, são muitos advogados do Brasil todo, só na área trabalhista, e a gente discute muito sobre vários temas, né? Às vezes a gente gera algumas Sim, dúvidas ali, todo mundo ajuda. Então, esses questionamentos, eu consegui lembrar aqui, que foram discussões que a gente já teve, às vezes de dúvida que a gente já teve lá. E de colegas também, que já pediram auxílio, parceria para fazer algumas ações. Agora, o PJ é. Calc em si vai ser uma incógnita para gente até o ano que vem, né? Vamos ver É, aí o quanto como vai antes ser. começar a se adaptar a ele, melhor. É a orientação que eu dou. Quanto antes você começar a trabalhar com o PJ Calc, melhor. Não deixe para a última hora. Porque vai surgir dúvidas e não espere chegar o cálculo em cima da hora, em cima do teu prazo, para você tentar tirar essa dúvida. E você vai abrir margem para errar. Então, o quanto antes, aceita que dói menos. Já é obrigatório, já foi prorrogado muitas vezes. Ele não é tão difícil quanto parece, talvez buscar um profissional que possa te auxiliar mais nesse sentido. E aí, dentro disso, doutora, eu tenho alguns minutinhos que eu quero compartilhar com vocês. Quem tiver interesse, amanhã eu vou estar fazendo mais uma live e aonde eu vou trazer essa questão de quais são as informações mais importantes na hora de eu colocar os dados lá no PJ Calc para eu iniciar o meu cálculo. Então é um checklist que eu utilizo no meu dia a dia, que eu vou disponibilizar para todo mundo e vou ensinar como utilizar isso, que vai agilizar e vai facilitar na hora de você iniciar o seu cálculo no PJ Calc. Então vão vir várias informações e dicas valiosas, é gratuito. Vai lá no meu Instagram, link está na bio para você fazer a sua inscrição. E aproveita para começar enquanto ainda dá tempo. Pare de deixar dinheiro na mesa, gente. Vamos aceitar essa ferramenta e abraçar, porque ela veio para ficar. Gente, assim, eu agradeço a presença de todo mundo. Que bom a Valéria tá falando aqui, que foi muito bom ouvir a gente essa noite. Espero que a gente tenha feito diferença no trabalho de algumas pessoas, porque muitas vezes a gente se depara com algumas situações que a gente vai lembrar, olha, eu ouvi isso daqui numa live, eu ouvi alguém falar isso uma vez e aí acaba não perdendo por causa disso. Espero que a gente consiga ter dado esse impacto para vocês aí da área trabalhista. E tem que Legal. agradecer por estar aqui ouvindo a gente hoje. Sim, eu também quero agradecer a doutora Gracileide, uma craque também de cálculos trabalhistas, doutor Vinícius, Maria, Aurani e mais outros feras que estão aí. Agradeço o seu aceite do convite, doutora, é uma honra poder estar aqui com quem já conhece e sabe das dores que vocês enfrentam no dia a dia e com certeza hoje a gente pôde auxiliar alguns profissionais e quem tiver dúvida pode nos procurar que a gente está à disposição. A honra é toda minha, tá, Graziele? Se quiser fazer outra live, Beijo. trazer umas novas dúvidas que possam ser geradas por essa, talvez, que procurarem a gente depois aí, vamos fazer uma nova, Isso. vamos trazer coisa nova. De repente a gente vamos abrir a caixinha. Abrir a caixinha de pergunta, né, antes. Aprender a mexer no sistema. Isso, perfeito. Vamos marcar sim. Obrigada, Graziele. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Um super abraço e obrigada por disponibilizar seu tempo aqui, compartilhar com a gente os seus conhecimentos aí e as suas dores, que são a de muitos, né? Com certeza, foi demais. Espero que o pessoal tenha gostado também. Beijo para vocês. Um abraço. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Agradeço a vocês. Boa noite. E amanhã, quem quiser, não esqueça, o link está lá na minha bio para você se inscrever e aprender um pouquinho mais sobre PJ Calc. Boa noite. Já. Tchau, tchau. Tchau.